Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Passaremos ao estudo da nossa lição do Programa de Educação Cristã Continuada, estudando neste trimestre sobre o Livro dos Salmos. Aleluia! Louvai ao Senhor! Nossa lição de número 7 tem como assunto Bendize, ó minha alma, ao Senhor, no Salmo 103. Texto áureo é o primeiro versículo deste salmo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. A leitura bíblica é o Salmo 103, dos versículos 1 a 22, e a verdade prática nos fala que Deus deve reinar em todas as áreas da nossa vida. Antes de prosseguirmos, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar essa ministração com os seus amigos, parentes, irmãos em Cristo, suas redes sociais. Nos ajude a semear a boa semente do Evangelho, espalhando-a por este grande campo missionário que é a internet. A introdução nos fala que chegamos ao Salmo 103, uma das mais belas páginas bíblicas de poesia. O texto do hino exala amor e misericórdia. Ao estudá-lo, encontramos o mesmo Deus retratado nas páginas do Novo Testamento. Parece dividir alma e espírito, juntas e medulas. Neste salmo podemos enxergar o coração de um poeta, agradecido e apaixonado por Deus. O primeiro tópico nos fala sobre os aspectos gerais. Primeiro item, autor, título e data. Como vemos no título em itálico constante no topo deste hino, o Salmo 103 é de autoria de Davi. Reforçando o que dissemos em aula anterior, muito embora esses títulos não constem nos originais das Escrituras, são muito antigos e já apareciam na tradução do Antigo Testamento para o grego, a chamada versão dos 70, ou Septuaginta, cerca de 300 a 200 anos antes de Cristo. Sobre a data, não podemos precisar, estando situado entre o ano 1000 e o ano 930 a.C. Portanto, estamos tratando de um texto com quase 3.000 anos de idade. Segundo item, classificação. O Salmo 103 é um cântico de aleluia, um cântico de ação de graças. Trata-se de uma das páginas mais tocantes da Bíblia. Neste salmo, Davi expressa um coração agradecido perante um Deus cheio de amor. O terceiro item do primeiro tópico nos fala sobre os vocativos de adoração. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Para compor este hino, Davi fez vários chamamentos. Bendize é um vocativo, é uma chamada. Ele está chamando a si mesmo para adorar a Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, então, é o primeiro vocativo de adoração e é dirigido ao próprio compositor. É um brado interior, uma convocação da própria alma a comparecer diante de Deus com palavras que bendigam e exaltem o Todo-Poderoso. O salmo apresenta uma teologia inclusiva de seu autor e uma linguagem modesta, o que se nota pelo emprego dos pronomes pessoais aplicados. Ou seja, é um cântico de louvor e adoração com uma linguagem simples. Depois de convocar primeiro sua própria alma, Davi inclui os anjos, as obras criadas pelo Senhor em todos os espaços, retornando por fim ao vocativo inicial. Eis uma maravilhosa visão do mundo divino. Assim devemos viver, ligados à Igreja do Senhor presente em toda a terra, ligados às obras do Criador e ao céu, através da oração. Assim como Davi se volta para as obras criadas por Deus, clamando em poesia para que elas exaltem ao Criador, ele também convoca a si mesmo antes de clamar a qualquer outra criatura. No versículo 2, Davi desperta sua alma para que jamais esqueça de nenhum só de seus benefícios. Note essa expressão que é grifada na versão que utilizamos, Almeida Revista e Atualizada, que não emprega aqui o pronome nenhum, mas o numeral um. Note que nem um significa não deixar um único benefício sequer cair em esquecimento, ou seja, não esquecer de nada do que Deus fez por nós, ainda que o salmista haja recebido milhares deles.
Os motivos para tamanha imprecação, ou seja, para tamanha chamada a adorar a Deus por tudo que Ele fez por nós, está nos versículos 3, 4 e 5, que é o que veremos no tópico seguinte. Segundo tópico, motivos para adorar. Primeiro item, perdão e cura. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. A saúde física, ou seja, a manutenção da vida, é a primeira coisa que todo ser humano busca cuidar. Afinal, se não estivermos em plenas condições de saúde, não poderemos exercer nenhum dos nossos outros anseios. A falta da saúde leva-nos até mesmo a não nos alimentarmos direito, até aborrecer o alimento. As doenças podem levar-nos a até mesmo não nos alimentar, a não buscar mais o alimento, definhando ainda mais o corpo. Portanto, a saúde física é a primeira coisa que devemos agradecer a Deus. Assim como as trevas destacam a luz, a multidão dos nossos pecados entenebrecidos terminam por evidenciar o grande amor de Deus pelo ser humano. Deus é quem perdoa todos os nossos pecados, sejam quais forem, em todos os tempos e circunstâncias. Apesar de todos os variados relacionamentos que nos ligam hoje ao rebanho do Senhor, a evidência, o vínculo que jamais esmaece é o perdão que recebemos do Salvador. Todos os dias Deus nos perdoa, até por aquilo que nós não pedimos perdão muitas vezes. Até nisso nós vemos a misericórdia de Deus em não nos tratar da maneira como nós merecíamos. Sim, pois pecadores como somos, não merecíamos benefícios de Deus, mas Ele, pela sua graça, nos concede tais benefícios. A alegria da salvação nunca deve morrer em nós, porque isso deve ser a nossa primeira motivação, o laço de amor que nos prende ao Redentor. Jesus referiu-se a isto quando perdoou a mulher pecadora, que lhe ungiu, que lhe perfumou com aquele unguento valioso, fazendo esta declaração: por isso te digo, perdoados lhe são seus pecados, porque ela muito amou. Ou seja, ela demonstrou por Jesus um grande amor. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Por sua vez, a fonte desse amor está no Calvário, razão por que Paulo escreveu que o amor de Cristo nos constrange. Essa palavra, no grego, literalmente quer dizer nos prende. Quando lemos, quando passamos a meditar o grande amor de Deus por nós, não apenas para nos salvar, mas para nos manter salvos, para nos manter purificados e santificados, isso nos prende. O amor de Cristo nos constrange, pois o amor de Cristo nos constrange julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Este é o apertado vínculo que nos une ao Salvador. É muito mais do que apenas gratidão. O amor de Cristo nos amarra a Ele. A cura divina surge como segundo motivo de gratidão. Ao longo da nossa vida, desde a fase intrauterina, quantas vezes temos recebido a intervenção do Senhor? Quantas vezes julgamos tudo perdido, mas somos surpreendidos pelo agir de Deus? Interessante a repetição do termo todas, ou seja, todas as enfermidades. Isso deve incluir também as enfermidades mentais, e eu poderia até estender isso para enfermidades espirituais. Sobre isso, precisamos considerar o seguinte raciocínio inverso: se não obstante o agir de Deus, consideramos correto recorrermos à medicina para tratar do nosso corpo, por que muitos cristãos ainda resistem, repudiam e até demonizam o tratamento psiquiátrico? Afinal, como diz o que o nosso comentarista está tentando dizer é: se nós não vemos problema em buscarmos os médicos para tratarmos de problemas cardíacos, pulmonares, respiratórios, ginecológicos, por que nós não buscamos a medicina também para cuidarmos de problemas psicológicos, psiquiátricos? Isso, com certeza, é uma grande afirmação. Ora, se o corpo adoece, a mente também pode adoecer, sendo, aliás, o cérebro e suas funções uma das áreas mais desprezadas em nossos check-ups atuais. Se consideramos correto o uso de medicamentos de uso contínuo para tratar hipertensão, diabetes, etc., por que alguns cristãos criticam o uso de medicamentos controlados quando eles se mostram necessários?
Não estaria essa ideia ligada à ocorrência de tantos suicídios no mundo evangélico? Cuidado, não desprezemos o conhecimento que Deus repartiu com os homens para o nosso bem. Jesus disse que os doentes precisam de médico. E a doença, ela não inclui apenas o nosso corpo físico, mas também a nossa mente. Isto inclui a psiquiatria. Precisamos admitir que Deus e o médico trabalham para o mesmo fim, que é o nosso bem-estar. Devemos aceitar toda a terapia necessária, ao mesmo tempo que continuamos crendo 100% no agir de Deus. Sobre isso, veja o que escrevemos na obra Cura Divina, Promessa Atual, da CPAD, em 1999, e em A Verdadeira Dimensão da Fé, CPAD, no ano 2006. Segundo item, livramento e honra. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Nem sempre precisamos de cura para viver. Às vezes, só um livramento pode nos afastar da morte e do inferno. Quem da cova redime a tua vida, essa frase, é o reconhecimento sincero de um homem que viu a morte de perto quando lutou com Golias. Então Davi podia falar com toda a certeza, com toda a autoridade sobre livramentos divinos. Ele também viu a morte de perto quando escapou de Saul e do seu próprio filho Absalão. Kenneth Bailey nos afirma que o texto "não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal", na parte grifada significa "mas resgata-nos do mal". Uma das traduções para mal é maligno. Ainda que Satanás consiga arrebatar alguma ovelha, Jesus, o incansável e amoroso pastor, pode nos resgatar das mãos do diabo, pois somente ele tem o poder de manietar o valente, ou seja, amarrar o valente, pois para isto ele veio ao mundo. Deus é quem redime a nossa vida da cova. A honra é lembrada por Davi como uma coroa, peça tão simbólica para os reis. Somos coroados de graça e misericórdia. Na vida cristã, não existe lugar para autojustiça, para nós mesmos fazermos a nossa justiça. Embora se trate de uma resposta divina à fidelidade de seus servos, que faz com que seus filhos sejam colocados entre os príncipes deste mundo, o fundamento desse gesto divino é a bondade do Senhor. Portanto, essa exaltação deriva primeiro do grande amor de Deus e depois, conjuntamente, da nossa fidelidade de seguidores de Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Contém exatamente esta sequência: entrega, confiança e resposta. Será que temos entregado a Deus toda a nossa vida ou apenas parte dela? O terceiro item nos fala de velhice e juventude. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Quem é que faz isso? É Deus. Todo o contexto do Salmo mostra o agir de Deus em nossas vidas. Certamente Davi se recorda da misericórdia do Senhor ao longo de sua vida. Ele foi jovem e envelheceu conhecendo e servindo a Deus. Juventude e velhice são faixas etárias que preocupam alguns. Quando avançamos na idade, podemos não deter mais a mesma força de trabalho. Podemos sofrer a perda de rendimentos. Podemos sofrer o aumento dos gastos com saúde e alimentação. Porém, Deus é que nos farta de bens, suprindo nossas necessidades e curando enfermidade. Por sua vez, para os jovens, é tempo de muita expectativa e autocobrança acerca do sucesso nos estudos e do êxito no mercado de trabalho. Temos uma geração de jovens ansiosos, exauridos pela tecnologia, que exige pressa. Cada vez mais as máquinas vão se tornando mais rápidas, mais complexas. O que se aprende na faculdade hoje, amanhã já não serve mais. Isso pode levar a uma grande frustração. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços, de exaustos, caem exaustos. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Glorifiquemos então a Deus e poder acrescentar: e busquemos nele a força que nos falta. Terceiro tópico: a grande misericórdia de Deus. Primeiro item: misericordioso e compassivo. Diz o versículo 8: Deus, o Senhor, é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, ou seja, muito benigno.
não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Existe uma discussão entre historiadores sobre uma aparente mudança de personalidade divina entre o Novo e o Antigo Testamento. Mas o Salmo 103 é uma página que, 1000 anos antes de Cristo, irradia o amor de Deus com a mesma intensidade revelada pelo Evangelho. Ou seja, aquele Deus mau, tirano, vingativo do Antigo Testamento, ele não mudou. Ele continua sendo zeloso e vingativo. Mas assim como hoje ele se mostra amoroso e misericordioso, assim também ele se mostrava no Antigo Testamento. E o Salmo 103 é uma prova. Davi podia falar com toda a autoridade sobre a misericórdia de Deus. Ele era a prova viva da misericórdia de Deus. O segundo item nos fala sobre o eterno amor de Deus. Quanto dista, ou seja, quanto está afastado o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Neste salmo vemos um Deus compassivo e perdoador, que repreende por um tempo e não nos trata segundo os nossos erros. Vemos aqui um Deus justo, libertador, misericordioso, que entende a nossa fragilidade. Deus é um só no Antigo e Novo Testamento. Deus é amor. É uma pena que muitos entendem mal o amor de Deus. Veem isso como uma autorização para continuarem na vida de pecado, sem se arrepender, sem mudar de atitude, sem se voltar para Deus, na vã esperança de que Deus sempre irá perdoar tudo o que fizerem, mesmo que eles não se arrependam. Mas não é bem assim. Deus é longânimo, Deus nos dá tempo para nos arrependermos. Porém, esse tempo uma hora acaba. E não sabemos quando se acabará. E aí, não teremos o amor de Deus, mas sim a ira de Deus sobre a nossa vida. Terceiro item nos fala: bendizei ao Senhor. Agora, o salmista está chamando a obra, a criação, as criaturas feitas por Deus para o adorarem. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedecem a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aqui o salmista chama toda a criação para louvar a Deus. Depois de declarar o princípio da realeza divina, o salmista convoca todo o universo a louvar em coro. O propósito do louvor é declarar todas as suas obras em todos os lugares, tanto nos céus como na terra. Juntemo-nos ao exército de adoradores convocados por este salmo, dizendo: nós também, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Concluímos com nossa aplicação pessoal. Pare por um momento para recordar todas as coisas maravilhosas que Deus fez em sua vida. Bendiga ao Senhor do fundo de sua alma. Você será renovado com uma alegria contagiante. Chegamos então ao final da revisão do resumo desta lição de número 7 do Programa de Educação Cristã Continuada. E na sua escola dominical você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo e espalhe a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos, e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.